5, 6, 7, 8. Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal, eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E hoje é dia dos nossos queridos episódios longos, não é, Prof. Bar? Uhul! Gente, o tema de hoje tá muito bom. Tá muito bom. Olha só, nós fizemos no último Petit um episódio curtinho falando sobre a Isadora Duncan e toda essa intensidade dela por ser a pioneira, né, da dança moderna. E nós nos inspiramos nela para trazer este tema que nós queríamos fugir um pouco, né, do nosso universo do balé clássico e trazer para vocês, além, né, que nós vamos falar um pouco sobre estilos que nasceram para contrapor do balé, estilos que nasceram do balé em si. Vamos falar de vários estilos novos e principalmente sobre a dança contemporânea. Eu não sei se vocês se lembram, mas a nossa querida, maravilhosa Tati Milczarski é formada em teatro e tem, assim, gente, uma vasta experiência em dança contemporânea, porque ela é demais, né? É demais essa minha amiga. Muito obrigada, Prof. Bárbara. Muito obrigada, amiga. Valeu pela consideração. E então, gente, olha só. Pra a gente poder falar sobre dança contemporânea, a gente tem que nos situarmos um pouco, porque os nomes, essas nomenclaturas de dança moderna, dança pós-moderna, dança contemporânea, se confunde um pouco com os movimentos históricos. Sim. Certo? Os movimentos artísticos. E a dança moderna, até, ela começa mais ou menos na mesma época do modernismo, que foi um movimento que começou, então, forte na Europa e depois foi se espalhando. Então, assim, a gente vai tentar contextualizar as coisas, tanto culturalmente, historicamente, como dentro do universo da dança, certo, pessoal? Isso aí. Então, gente, a gente vai começar fazendo um apanhado histórico, certo? E dentro desse âmbito é crucial falarmos sobre o Le Ballet Russe, de Sergei Diaghilev, que se desenvolveu em Paris no início do século XX, época de Picasso, Cocteau, Matisse nas artes plásticas e de Igor Stravinsky e Claude Debussy na música. Então, gente, esse movimento, então, que teve em várias áreas, começou a respingar também na dança, Sim. certo? Outras formas de movimento começaram a ser exploradas, diferentes das formas conhecidas do balé clássico. E essa transformação é tanto na forma do movimento, como nas artes do palco, como na apresentação do espetáculo, porque os temas começaram a variar também. Se antes lá no balé clássico, lá no século XIX, nós tínhamos muitas histórias que eram consideradas infantis, ou pitorescas, ou românticas, assim, com um certo fio condutor que tinha início, meio e fim, quanto lá no início do século XX os movimentos vanguardistas culturais assim explodem, isso também tem um impacto na dança. Sim. Né? E vários coreógrafos começam a se apropriar, então, dessa vanguarda e começam a criar formas diferentes de se dançar e formas diferentes de apresentar a dança no palco. E eu acho interessante você falar isso, Tati, porque não é só os movimentos que mudaram. Eu percebo também que o público, há pouco, também foi afinando, né, afunilando um pouco o olhar para receber este movimento de danças contemporâneas, porque antes, até mesmo nas artes, a gente percebia, por exemplo, aqueles quadros do Edgar Degas. Eu sou apaixonada por ele, que tem as bailarinas românticas,
em seus vestiários, ali no ensaio, todo mundo lindo. E depois vem o Matisse com formas de arte, de expressão, que por muito tempo alguns não gostavam, não entendiam, né, a expressão dele nas telas. E da mesma forma foi na dança, né? Foi todo um movimento que se chegou da era do romântico, das bailarinas lindas, em pontas, e depois verem bailarinas de cabelos soltos, com os pés descalços. Teve um olhar diferente do público pra isso, não teve? Teve, com certeza. E, muito provavelmente, a maioria, até então, aristocrática, porque a gente sabe, né, que o balé, na sua gênese, ele era... tinha uma grande produção, e as produções eram caras. Sim. E para acessar o teatro, não era qualquer pessoa que tinha o poder aquisitivo, né? E o hábito também de assistir espetáculo. Então, vamos dizer assim que essa elite da plateia não recebeu tão bem assim esse movimento na dança, porque realmente estranhou, Sim. né? Mas em todas as artes esse movimento é complicado, e depois, mais tarde na nossa conversa, uma das coisas que a gente vai abordar aqui é sobre a importância da gente, assim, acostumar, ensinar o nosso olhar a aprender a observar e a usufruir de diferentes formas de arte, porque nós temos uma criação que ainda é muito baseada, assim, nos conceitos de beleza, de mostrar as coisas tal e qual elas são, de não ter, assim, uma impressão, né, uma coisa mágica. Sim, aquele então, padrão. É uma questão que depois é... Isso, é uma coisa que a gente vai falar mais adiante, não é mesmo, Prof. Bar? Com certeza. Gente, então assim, seguindo o nosso baile, claro que a gente sempre em cada estilo novo que vem vindo, a gente tem as pioneiras, né? Que elas simplesmente capinam o lote pra gente poder depois poder desfrutar da melhor forma desses estilos. E na dança moderna, falando aqui agora da dança moderna, nós temos a querida Martha Graham, que é considerada a mãe da dança moderna. E lembrando, tá, gente? Dança moderna é completamente diferente de dança contemporânea. Nós vamos falar sobre isso também. Sim. Ela foi responsável pelo desenvolvimento de uma técnica que associava intrinsecamente a respiração ao movimento, através da contração e relaxamento. Também é sua marca pessoal os gestos amplos e o contato com o chão, abandonando desta forma alguns dos princípios básicos da dança tradicional. E há também outros coreógrafos icônicos, como Mercy Cunyan, que possuía como características marcantes de sua dança o caráter experimental e estilo vanguardista, que é aquilo que a Tati falou. E isso é bem interessante porque... quando a gente olha pro balé, a gente vê todo mundo nas pontas, o titi, eu acho que naquela época não existia essa coisa de contato com o chão e deitar no chão e sentir o movimento respirando. Jura? Aham. O máximo de contato que tinha era a mão na barra, o pé no chão, gente. E foi. Né? É verdade. Aham. Então, gente, olha só. O Mercy Cunningham, ele também foi responsável por mudar os rumos da dança moderna, porque ele criou mais de 200 coreografias, galeruda, certo? E a dança moderna seguiu seu desenvolvimento por nomes como o Jacques Dalcroze e o Rudolf Laban, cujas teorias e sistemas influenciaram futuros criadores e artistas. E aqui, gente, a gente tem que fazer uma pausa. Por quê? É nessa época que começam a surgir a galera que pesquisa de fato o movimento, de uma forma mais científica até, certo? Porque até então, o balé, as danças populares, elas eram passadas de forma pelos professores ou de forma de geração para geração,
né? Alguns, os balés de repertório, ok, eles tinham lá sua forma de ser escritos e serem preservados e ser passado adiante. Mas não existia ainda uma análise de movimento, uma dissecação do movimento. E a partir desses caras, desses estudiosos, do Jacques Dalcroze e do Rudolf Laban, que começa a surgir, então, a dança como esse movimento quase que acadêmico. Sim. Certo? E que é muito legal, é uma super evolução, que até então a coisa era estudada de outra forma, né? Sim. O conhecimento se preservava, isso é assim porque foi feito assim, ponto. E a partir desses caras se começa, tá, mas por que isso é feito assim? Tá, mas existe uma energia, uma biomecânica aí nesse corpo? Exato. O que esse corpo faz? Tem a força, tem o tempo, tem o espaço. E é um momento, assim, bem importante na dança e não dá pra gente passar batido. Tem que olhar bem para esses caras, porque eles foram bem importantes. Inclusive, o Laban, ele é muito estudado nas universidades de dança, porque é bem isso que a Tati falou. Ele trouxe uma, digamos assim, uma metodologia de estudo para essa mecânica do movimento. Então, tem esse porquê da realização do movimento, até mesmo questões anatômicas, né, Tati? De ver os músculos Sim. que são trabalhados nesse movimento. Então, são contribuições muito importantes para a dança. Eu acredito que todos os livros do Laban que ele escreveu, eu, inclusive, tenho uma até aqui em casa. Eu tenho uma aqui em casa que se chama O Domínio do Movimento. E é bem Sim. isso. Ele tem todo um viés, assim, de estudos acadêmicos comprovados, que até então no balé não tinha esse estudo voltado mesmo para o movimento, para o corpo, para a biomecânica, como a Tati falou. Sim, inclusive na faculdade de teatro, que é uma faculdade que é muito corporal, óbvio, existem outros elementos para além da dança, né, como o texto, como a expressão vocal, mas a gente estudava Laban na faculdade de teatro justamente para que a gente tivesse a consciência do nosso aparato corporal e para que a gente conseguisse explorar diferentes possibilidades de movimento, para que a gente não ficasse aquela coisa assim, agora nós vamos falar o texto. Aí o outro, então eu respondi. Não, a gente tem todo um aparato físico que pode ser usado, e tem a quinesfera, né? Então, são todas as possibilidades aonde o meu corpo, as extremidades do meu corpo podem chegar, tem as diagonais, tem frente, tem lado, tem trás. Então, assim, é muito legal, muito legal. Eu recomendo esta leitura para quem tem interesse em aprender sobre o movimento. Com certeza. Fica a dica, não é? É verdade. Então, gente, seguindo então nessa nossa linha de acontecimentos históricos na dança e no mundo, óbvio que a gente não vai conseguir dar conta aqui de tudo que aconteceu, né, gente? Mas a gente vai dar algumas pinceladas aqui de coisas que foram bem importantes, mas muito provavelmente outras passarão em branco, mas é importante a gente trazer aqui algumas coisas que a gente considera, assim, bem pontuais. Gente, então vem a Segunda Guerra, o nazismo e esses acontecimentos que marcaram profundamente a história do mundo, marca profundamente também a história da dança. Porque os artistas, em geral, eles sentiam uma necessidade de expressar as suas dores, de expressar os seus vazios, de expressar sentimentos que até então nós não víamos no palco. Sim. Né? Nós estávamos acostumados a ver o quê? As festas, a beleza, o amor, a amizade ou as coisas com viés cômico, mas não estávamos acostumados a ver um movimento que trazia dor, ou que contava dor, ou que trazia tristeza. E é a partir da dança moderna que a gente vai começar a ver isso.
Sim. certo? Tanto na pedagogia do movimento, como nas artes do palco. Então, outro tipo de história começa a ser contada a partir da Segunda Guerra, certo? Sim. Inclusive, gente, destaca-se o nome de Maurice Béjart, que utilizava nas suas criações um vasto repertório musical, de Wagner a Boulez, sendo que o seu trabalho reveste-se de grande modernidade e reflete o gosto pela diversidade ao inspirar-se também na cultura oriental, através de modelos dos teatros Kabuki, do Japão, e Bhakti, da Índia, e das músicas tradicionais judaicas, islâmicas e iranianas. Nos anos de 1970, pós-modernismo na dança, misturam-se artes como a dança do teatro da alemã Pina Bausch, e também eu queria trazer aqui uma especulação que a Tati falou agora do cômico, né, que antes era a beleza. E sabe o que eu lembrei, Tati, agora assim do nada, né, porque eu sou assim. Lembra do episódio do Tchaikovsky? A gente tem um episódio aqui falando sobre o Tchaikovsky e as obras dele. Sim. Eu lembro que a gente falou sobre o Lago dos Cisnes, que o Lago dos Cisnes, quando foi lançado, ele não foi um sucesso de primeira, ele foi inclusive um fracasso. E eu acredito que foi um dos poucos balés, assim, da época que tinha essa expressão do drama, do sentimento aflorado. Será que não foi um sucesso por conta disso? Porque antes era visado mais a beleza, o cômico, o clássico, o romântico. Não que o Lago dos Cisnes não seja romântico, mas talvez se ele tivesse sido lançado nessa época que estava vindo essa força da dança moderna, será que ele não teria sido um sucesso? Fica aí, só uma especulação que veio agora na minha cabeça e eu queria compartilhar com vocês. Sim, é que eu acho que o Lago, ele ainda traz muito dessa formalidade do balé. Ok, ele tem uma tragédia, mas ainda é uma tragédia muito romântica, muito enfeitada, muito bonita, muito branca. E a dança moderna vai contrapor isso, trazendo uma certa sujeira, vamos dizer assim. Sim. Entendeu? Talvez se tivesse lançado junto, ia ser um Lago dos Cisnes a pés descalços, talvez, com coisas no chão e água na cara. Fica a dica. É isso aí, gente. Fica a reflexão aqui, fica a reflexão. Isso, exatamente. Então, gente, a dança moderna, ela começa a trazer outros elementos também para a dança, que antigamente no balé, a música clássica, né, orquestrada, era a música que geralmente nós víamos nas coreografias. A dança moderna, assim como tem essa desconstrução com os movimentos do balé, são movimentos diferenciados que aparecem, né? Também tem essa questão de trazer outras culturas, outras músicas, outros estilos musicais diferentes. E isso vai ter um impacto, sim, na dança. E, gente, então depois tem todos os movimentos culturais que acontecem nas artes. E a partir dos anos 70, que começa a ter uma efervescência política de ruptura com todos os padrões, né? E de revoltas e de passeatas, né? É um momento histórico em que, vamos dizer assim, o povo se dá conta de sua força e sai para as ruas. Então, assim, a gente começa a viver um momento cultural que realmente é diferente. E isso vai ter impacto na dança e no movimento, né? E aí, gente, assim, no pós-modernismo, não tem como a gente não falar da dança-teatro da Pina Bausch, certo? A Pina, ela, meu Deus, assim, gente, são espetáculos lindos, tá, gente? E lindo de uma forma, um pensamento, tem uma lógica parecida com balé, tá? Por quê? Ainda nós vemos, que é uma outra coisa que a gente não falou aqui, que a gente começa a ver uma diversidade um pouquinho maior de corpos na dança, certo? Como essa, ela ter outros padrões aí, né?
Mas na Pina Bausch, gente, os bailarinos têm uma diversidade nas idades, tá? Tem criança no espetáculo, tem idoso dançando no espetáculo. Que legal. Tá? Tem homem, tem mulher, tem, assim, 80 pessoas dentro do palco, tem solo, tem duo. A gente ainda vê uma silhueta bem magra. Sim. Tá? Mas tem essa diversidade nas faixas etárias. Que legal. A gente vê as roupas são assim, calça social, vestidos, sapato de salto. E a gente começa a ver o quê? A dança-teatro, ela tem a inserção de frases, de texto falado, às vezes, no meio do espetáculo, né? Eu me lembro que quando assisti no Porto Alegre em cena aqui, o espetáculo da Pina, tem um bailarino, é alemão, ela trabalha, a companhia é alemã, mas enfim, eles trabalham com bailarinos de todo mundo. Mas tem um bailarino que ele é bem senhor, muito maravilhoso, e ele dançava sozinho, o solo dele era com a música Leãozinho, do Caetano Veloso. Nossa, sabe? Sei. Gosto muito de... E ele usava isso muito antes do TikTok, tá, galera? Muito antes. E ele fazia uma dança que era só usando os braços. Com um terno, assim, muito elegante. Então tinha até um contraponto dessa coisa, assim, austera, formal. Um senhor, né? Com um terno. E a música do Leãozinho e ele fazendo os movimentos... Era muito maravilhoso, gente. Que lindo. E, se eu não me engano, eu assisti esse espetáculo 2 vezes. Porque eu fui no ensaio, que era um ensaio aberto, e depois assisti o espetáculo oficial. Ou seja, fã de carteirinha, Tatiana Milchares, que estava lá em todas. Todas, gente, assim, ó, muito maravilhosos. E eles começam. E eles usavam também. Tem um espetáculo, não foi esse espetáculo que eu vi, mas tem um espetáculo que tem um jardim de flores, assim, no palco, certo? Tem espetáculos que eles usam terra, eles começam a trazer outros elementos que nós não víamos no balé, como cenário e como figurino. Eles começam a trazer elementos que são do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? As histórias não se passam mais em castelos, as histórias não se passam mais em um lugar... medieval, ou um lugar com escravas árabes, né? Ou uma floresta. Não. O local onde se desenrola a história eram lugares que é isso, tinham flores, tinham terra, era um restaurante, era uma mesa, uma sala de jantar. Então isso também vai trazendo um impacto para a dança do jeito que ela é dançada, do jeito que ela é pensada e do jeito que ela é apresentada. Sim. Tati, com relação aos teatros, modelos de teatros Kabuki e Bhakti, você já fez alguma apresentação? Já performou algo nesses estilos? Eu acho Olha, muito gente, não. Mas assim, ó, deixa eu falar. O Japão, gente, o Kabuki, tem uma característica que é a coisa super, né? Lenta, movimento. Lenta. Isso. Tem uma coisa deles estarem com o corpo completamente pintado de branco. E as vestimentas, ao contrário do Japão antigo, que a gente tem uma referência do quê? Que é uma figura da geisha, que é uma figura de kimono, né? E o Kabuki, não. É aquele torso nu, né? Os bailarinos todos cobertos de branco, porque isso, se eu não me engano, tem um motivo que é referência à bomba de Hiroshima e Nagasaki. Nossa. Porque que interessante. Na explosão, o que aconteceu? As pessoas, né? Não sobreviventes, mas enfim, como é que encontrava as pessoas? As pessoas estavam daquela forma, né? Sim. Todas empoeiradas com a tragédia. Então, assim, essas grandes tragédias da humanidade tiveram um impacto, sim, na dança. As pessoas começaram a ter necessidade de ver isso. E os grandes coreógrafos trouxeram isso pra cena. Sim. E poderíamos dizer que todas essas inovações em dança que vemos no palco dos últimos 40 anos pra cá
se constituem como dança contemporânea? Qual que seria a diferença de um para o outro? Como que a gente reconhece uma dança moderna da contemporânea? Será que qualquer coisa é dança contemporânea? O que a gente pode falar sobre isso, né? Isso aí eu acho que polêmica no ar, galera. Eu acho que é a dúvida de muita gente. O que é? É a mesma coisa? Não é? Elas se assemelham? Não tem nada a ver? Como definir? Boa pergunta. Então, gente, assim, ó, a dança contemporânea, ela é mais ampla do que a moderna. Porque a moderna ainda tem uma certa lógica, ainda tem um certo padrão. Uma metodologia. Que rompeu um pouco. Isso, exatamente. Existe um rompimento com o balé clássico? Existe. Existe um rompimento com a forma e com o conteúdo? Existe. Mas ainda a gente vê padrões. Sim. A gente ainda vê metodologia, sistematização. E a dança contemporânea, ela acaba sendo mais ampla, tá? E principalmente as criações coreográficas que foram feitas, vamos dizer, dos anos 80 para cá, por grandes bailarinos e coreógrafos. Aqui no Brasil, né, a gente tem o Grupo Corpo, tem a Débora Coker, que nós já falamos em outros espetáculos. E isso, a gente tem nos Estados Unidos muitas companhias de dança contemporânea. Na Europa, né, como um todo, né, a Dinamarca é um forte polo de dança contemporânea. Sim. A França a Alemanha nem se fala, né? O que a gente vê? Aí, gente, tem uma quebra total de paradigmas. É verdade. E fica bem difícil da gente definir, porque daí borra, assim, todas as fronteiras, né? E existe uma confusão. E ok, porque ao contrário do balé, que tudo é muito claro, né? As formas são muito claras, inclusive elas estão ali descritas e a gente pode, por exemplo, um plié, né? Sim. Um plié a gente vai chegar, olha, gente, rotação externa, né, das pernas, calcanhares estão juntos, flexiona o joelho e estica, né? É um movimento que a gente tem como definir, como identificar. Agora, tem uns movimentos da dança contemporânea, tipo, uma coçada de cabeça pode ser um movimento de dança. Exato. Tá me entendendo? Exato. Não, e o melhor é como os professores e os coreógrafos criam, né? Eles têm todo um trabalho antes dos movimentos, de você sentir o próprio corpo, de você abraçar você mesmo, de você sentir o chão e sentir os órgãos, assim, internos e a pele, toda aquela coisa. Eu acho isso muito bom, porque a gente consegue ver um outro viés da dança, né? É algo que qualquer lugar, qualquer cenário, qualquer vestimenta pode ser incorporado na dança moderna, qualquer movimento pode ser incorporado. E a gente também traz aí mais uma maneira do público assistir e ver esses movimentos, porque eles causam certas sensações, né? Independente se você gosta ou se você não gosta, aquilo te gera uma sensação. E eu acredito que esse é um dos maiores focos da dança contemporânea, né, Tati? É a expressão do movimento e gerar uma sensação no público, né? Sim. Sensação essa que muitas vezes causa estranheza, né, pessoal? Pode causar um desconforto. É uma dança que talvez, assim, como eu digo, os iniciados consigam usufruir mais. Por quê? Eu acho que para dança contemporânea, boa parte das vezes a gente precisa de uma educação para o olhar, né? Uma educação para a sensibilidade. Eu antes estava conversando com a Bá, que talvez pelo fato de eu ter feito uma faculdade de teatro aqui na URGS, né, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem um olhar voltado para história moderna, mas também para história contemporânea, o meu olhar foi ensinado a identificar coisas na dança e no teatro e nas outras artes
como algo que eu não preciso, eu não tenho essa necessidade de ver essa beleza, de ver essa formalidade, Esse de padrão, ver todo né? mundo dançando ao mesmo tempo. Exato. Só que eu entendo que muitas vezes quando a gente é criado e treinado só num estilo de dança, a gente tem uma dificuldade em conseguir observar e apreciar outros tipos de dança, porque isso é educação do olhar. Então eu acho importante, isso é uma coisa que eu penso, acredito que a Prof. Bá também pense, toda oportunidade que a gente tiver de assistir algum espetáculo de qualquer estilo de dança, vá, assista. Pode não gostar, pode achar um saco, aquilo que a gente já conversou em outros momentos, que diferente de um filme, quando a gente vai assistir um espetáculo, seja de teatro, seja de dança, quando aquilo é ruim, aquilo nos afeta num nível celular, assim, que a gente pensa, ai, Jesus, o que eu tô fazendo aqui? Entendeu? Mas é necessário a gente fazer. Óbvio, nem todas as pessoas estão abertas a esse tipo de experiência. Mas eu, assim, acho que é interessante. Recomendo. Eu também recomendo, até porque a gente tem que sair um pouco desse padrão e pensar que nem tudo, isso eu tô falando agora para todas as classildas, senhoritas clássicas que amam o balé e olham um pouco quadrado pro movimento. Vamos pensar assim, ok, o balé é disciplina, o balé é aquela coisa mais quadrada, né? Porque tem a questão do movimento ser mais preciso, ser mais objetivo do que a dança contemporânea, mas não quer dizer que aquele caos na dança contemporânea, que para muitos é um caos, não seja um caos organizado, não tenha beleza naquilo. Então é aquilo que a Tati falou, é a gente respeitar o movimento do outro, a arte do outro e saber aplaudir também. Não só aplaudir o clássico, mas também aplaudir o moderno, aplaudir o contemporâneo, aplaudir todos os estilos de dança. Eu acredito que quem é bailarino tem que provar, tem que testar, tem que dançar vários estilos, até porque vocês pensam, os grandes festivais, as grandes companhias, eles não querem mais só aquele bailarino técnico, aquele bailarino clássico, eles querem bailarinos versáteis. O IAGP mesmo, você tem que dançar 2 coreografias de 2 modalidades diferentes, né? Então, vamos começar a abrir a nossa mente para apreciar novas artes, porque existe, sim, beleza em outros estilos. Sim, gente, e aquilo, nem assim, falando pros apreciadores, tá? Deem uma chance. Sim, às vezes a primeira vez pode sentir um incômodo, a segunda vez já começa a olhar com outros olhos. Assim, a gente tem que dar chance. Ok, pode ser que não seja pra você a dança contemporânea. Mas o que eu acho que a gente tem que evitar é esse ranço. Essa coisa. Não gosto, não entendo, não vou ver. Ponto. É ruim. Ponto. Não, gente. Tem todo um trabalho de cenografia, de figurino, de coreografia. Muitos dos bailarinos dos espetáculos contemporâneos têm formação em dança. Tem formação clássica, faz aula de clássico, faz aula de jazz. Claro. Faz aula, né? Mesmo com os elementos da dança moderna, né? Pra depois chegar lá no palco e desconstruir isso, certo? Então, vamos dar uma chance aí, gente. Vamos apreciar, né? Com certeza. Então, pessoal, é isso. Esse foi o nosso episódio de dança moderna, de dança contemporânea, de estilos diferentes. O que vocês acharam deste episódio diferente? Eu gosto sempre de ouvir vocês, então deixem sugestões, quem quiser ver outros estilos tradicionais, ou quem sabe estilos urbanos. A gente adora trazer novidades e curiosidades aqui para vocês. E não deixem de dar 5 estrelinhas aqui no nosso Spotify, seguir a gente tanto no Instagram quanto no Spotify. O Instagram é o @5678podcast, e aqui no Spotify vocês ajudam muito
a gente a trazer mais conteúdos legais e a plataforma entender que o nosso podcast é relevante para outros ouvintes. É isso aí, gente. Bora se mexer, bora ouvir, bora dar as estrelinhas, bora comentar aí na caixinha de perguntas, bora comentar lá no Instagram. A gente quer ouvir você, gente. Tá bom, pessoal? Um beijo grande. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.